Bom dia, meu querido aluno do Cursinho Desafio. Aqui quem fala com você é Loló, professor da Frente 2 de Português, ou seja, literatura. Eu queria desejar a você que está vendo essa aula de dia um bom dia. Se você está vendo de noite, bom dia também, porque o dia é o dia inteiro. E eu vou dividir essa aula em dois vídeos diferentes, em classicismo e depois quinhentismo. E daí eu queria que vocês me dessem no grupo ou em qualquer lugar um feedback do que vocês acharam da aula, se vocês acham que ela pode ser melhor e como vocês querem que tudo isso aconteça. Eu vou deixar também no nosso Drive um resuminho que você pode imprimir e completar enquanto você assiste essa aula para ficar mais fácil. Se você quiser anotar aí parando a gravação, sinta-se à vontade também. Então, vamos nessa, tá bem? Vamos começar falando com o classicismo. É interessante dizer que o classicismo ele é uma expressão literária muito influenciada pelo meio que ele estava, ou seja, o Renascimento. O Renascimento ele é mais do que o classicismo. O Renascimento inclui muitas expressões científicas da época, muitos avanços no sentimento coletivo, assim como várias outras artes plásticas, como a escultura, a pintura, que extrapolam a literatura. Então, o classicismo não é exatamente um renascimento, mas ele está inscrito dentro desse movimento. O princípio do classicismo é a mímese da era clássica, ou seja, é pegar as principais características que a arte clássica greco-romana tinha e trazer para os temas atuais e para o sentimento atual. Por isso, existe um retorno do verso decassílabo, daí você vai pensar, mas Loló, o que é um verso decassílabo? Você nunca falou isso? Calma, jovem gafanhoto, logo a gente vai ver um texto e vai fazer a divisão silábica dele. A gente vai aprender a fazer escansão nessa aula. Daí depois, se vocês não entenderem também, me deem o retorno que eu faço outra aula explicando e vai dar certo. Além disso, alguns outros aspectos voltaram da era clássica, como os sonetos e as epopeias. Um soneto é um poema com um número específico de estrofes, que cada estrofe tem um número específico de versos. Então, a primeira estrofe é um quarteto com 4 versos, a segunda estrofe também é um quarteto com 4 versos, e as duas últimas são tercetos com 3 versos. Então, são 4, 8, 11, 14 versos um soneto, ok? E as epopeias, que são grandes histórias de aventura e heroísmo que buscam dar identidade a um povo. Nessa época, escreveu-se a principal epopeia da língua portuguesa, que nós vamos falar nessa aula, que é os Lusíadas, escrita por Camões em honra a Vasco da Gama, com outros personagens muito interessantes, como Inês de Castro, Velho do Restelo, e algumas histórias muito importantes da nossa literatura. O contexto histórico-cultural, mais uma vez, é o Renascimento. Mas o que é o Renascimento? Muitas vezes se resume o que é o Renascimento como a vitória da ciência sobre a religião. Mas é interessante perceber que, muito mais do que isso, não era só um desenvolvimento técnico, científico que estava acontecendo, mas era também um desenvolvimento humano e artístico. Então, o sentimento da população é o que do homem, da pessoa que estava vivendo naquele tempo, é o que define o Renascimento. Não é só a ciência, não é só o desenvolvimento, apesar dessas serem características muito importantes da época. Portugal, dentro dessa época, estava vivendo um momento muito importante do país. Estava vivenciando as grandes navegações que estava permitindo com que a metrópole tivesse conquistas ultramarinas e colônias, ao que se inclui o descobrimento, entre aspas, do Brasil. Isso causou na população portuguesa um grande sentimento de ufanismo, que significa um nacionalismo exacerbado, um sentimento de que aquele é o país mais importante do mundo. É mais ou menos como falar com um norte-americano hoje. Os caras se acham pra caralho. O português era assim também na época. Esse momento esplendoroso português terminou no domínio espanhol.
com a morte de Dom Sebastião na Guerra de Alcácer Quibir, em 1580. Esse domínio durou até 1640, mas já não, nesse período entre 580 e 640, já não vivíamos um classicismo. Aí já vivíamos um outro momento da literatura, que é o barroco, que vai ficar para uma outra aula, tá bem? Então, entre 1527 e 1580, foi o contexto onde se desenvolveu o classicismo português. Em 1527, começou-se o classicismo quando Miranda de Sá trouxe o verso decassílabo à literatura portuguesa. Em 1580, terminou nem quando começou o domínio espanhol, mas quando morreu Camões, porque Camões foi o escritor mais importante dessa época. Aliás, de todas as épocas, é o principal escritor da língua portuguesa. Mas, de tão importante, ele definiu o fim da era do classicismo. É interessante, eu gostei desse meme, porque ele traz algumas características de renascimento. Primeiro, tem uma mulher lendo, lembrando que nessa época ainda existia um machismo muito forte e um encorajamento tremendo para que as mulheres fossem educadas. Então, isso é um sentimento de liberdade que estava sendo criado, era uma valorização do conhecimento, e era também, com essa imagem com os seios à mostra, uma valorização do corpo humano. Eu sei que para a gente parece muito bizarro, para mim parece muito bizarro, essa imagem não tem sentido nenhum, mas ela congrega muitas características do momento. Uma valorização do corpo humano, a valorização do conhecimento, um sentimento de liberdade, um sentimento de poder. Tá bem? Aqui eu trouxe um poema de Sá de Miranda, que é um poema decassílabo, e a gente vai fazer a escansão dele depois. Mas agora eu vou tentar ler ele para vocês, porque poemas dessa época também eram difíceis de ler, porque eles falavam de um jeito diferente. E esse poema tem uma exceção muito interessante, que é na escansão, que a gente vai falar também. Também? Vamos nessa. O sol é grande, caem com a alma as aves. Do tempo em tal sazão que sois ser fria, esta água que d'alto caia acordar-me-ia do sono não, mas de cuidados graves. Ó coisas, tantas vãs, todas mudáveis. Qual é tal coração quem vos confia? Passam os tempos, vai dia tras dia, incertos muito mais que ao vento as naves. Eu vira aqui já aqui sombras, vira flores, vi tantas águas, vi tanta verdura, as aves tanto cantavam de amores. Tudo é seco e mudo, e de mistura também mudando-me eu fiz de outras cores. E tudo mais renova, isto é sem cura. Aqui ele discute um pouco de um sentimento, de um conceito que o Camões traz muito também, que é a transição das coisas. O Camões fala disso em vários poemas, inclusive já foi cobrado em vestibular que você percebesse isso no texto, que o tema principal é a mudança das coisas. Eu acho que o final é um exemplo muito cabal, né? Tudo é seco e mudo, e de mistura também mudando me fiz de outras cores. E tudo mais renova. Isto é sem cura. Não tem jeito, tudo se renova. É isso que ele diz. E nas outras partes também tem algumas partes interessantes que traz essa ideia. As coisas, na segunda estrofe, primeiro verso, ó coisas, todas vãs, todas mudáveis, qual é tal coração que vos confia? Passam o tempo, vai dia atrás dia, mais uma vez a ideia de passagem do tempo, incertos muito mais que ao vento as naves. A gente sabe, naves aqui está falando de navios, e é certo que a mudança dos ventos altera gravemente o trajeto dos navios. E isso faz com que o trajeto de navegação seja muito incerto sempre. Então, ele está falando que o tempo vai dia atrás dia, incerto como é o trajeto dos navios. Então, ele está falando da incerteza das coisas, ele está falando da passagem do tempo, ele está falando da renovação das coisas. É disso que ele trata, tá bem? Vamos tentar fazer essa canção dele agora? Certo. Eu trouxe algumas pequenas regras para a gente pensar em canção, pelo menos inicialmente. A gente vai treinar mais ao longo do ano, mas isso é para ter um começo.
A escansão silábica é uma divisão quase silábica, porque aqui a gente une sons que, quando você fala em voz alta, são ditos de uma vez só. Então, quando você tem duas vogais ditas juntas, geralmente elas estão de uma vez só. A gente considera uma sílaba só porque você fala de uma vez. Por exemplo, pega aqui o segundo verso. Do tempo em tal sazão que sois ser fria. Olha aqui, ó. Do tempo em tal. Poém, quando você divide tempo, você divide em tem e pô. O pô se junta com a palavra em para formar uma coisa só, porque você fala tempoem, poem. Então, é uma coisa só o poem. A gente considera uma coisa só e, por isso, existe uma divisão uma diferença gritante da divisão silábica que a gente sabe. E quando você vai fazendo isso, você conta sempre até a última sílaba tônica. Você ignora tudo o que tem depois da sílaba tônica. Aí você vai me falar, mas eu vou ter que saber a sílaba tônica de tudo agora? Não, jovem gafanhoto. Tem a técnica de chamar o amiguinho pela última palavra. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui o quarto verso, certo? A última palavra do quarto verso é graves. Imagina que você está indo na casa de um amigo seu chamado Graves e você precisa chamar ele no portão. Como que você faz? Você não chama Graves, você chama Graves. Claramente, a sílaba gra é muito mais longa, é a sílaba que você mais gasta tempo para gritar. Então, sempre que você quiser saber a sílaba tônica de uma palavra, grita ela no portão. Vamos ver outra. Na segunda estrofe, fria. Você vai chamar alguém no portão. Ô, fria! Então é o i, a vogal tônica. Então é fri a sílaba tônica. Tudo bem? Aqui, vamos fazer o teste nesses versos agora. Eu vou fazer por último o primeiro verso, porque o primeiro verso tem uma exceção importante. Daí a gente vê depois. Então vamos. Ó, do sono não, mas de cuidados graves. Aqui é bem tranquila a divisão, né? Do sono tem duas sílabas, não uma sílaba só, mas de cui, o u e o i aqui a gente junta numa sílaba só, porque são duas vogais, dados graves. Como gra é a sílaba tônica, a gente não conta o vez na contagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 sílabas. Eu vou deixar a segunda e a terceira para vocês fazerem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. E eu vou falar da primeira. Ó, o sol é grande, caem com a calma as aves. Aves, a gente grita, fica aves. Então, o A é a sílaba tônica, a gente corta o verso. Só que quando a gente vai fazer os cortes, fica o, sol, é. Vocês podem ver que sol e é, eu não cortei entre eles. É porque isso é uma exceção. Supõe-se que quando você fala isso rápido, em português de Portugal, do século XVII, fica só é. Então fica uma coisa só. E a gente contabiliza uma coisa só. Daí você vai falar para mim, Araio, como é que eu vou saber essa porra? Pois é. Você não precisa saber, na verdade. Porque é quase impossível uma prova te dar um verso que tem uma exceção dessa e querer que você acerte só por esse verso. Então, quando você tem todo o poema, faça de vários versos, não faça de um só. Porque se você faz em um, deu 11, no outro deu 10, no outro deu 9, possivelmente ou você está errando ou não tem uma homogeneidade. Então presta atenção. Aqui tem uma exceção do sol é, que quando você divide, fazendo também nas outras, o que a gente falou das regras, fica 10 sílabas. Então, vamos lá. O, solé, gran é a terceira, de é a quarta, caem, fica uma coisa só, é a quinta, quá é a sexta, cal é a sétima, ma é a oitava, as é a nona e a é a décima. Então é um verso decassílabo também, tá bem?
esse verso é difícil. Não é o tipo de verso que você precisa acertar no vestibular. Você precisa acertar o quarto verso, tá bem? Agora vamos começar com o poeta máximo, Luís Vaz de Camões. Eu gosto dessa citação aqui, que é de um literato, que Camões por si só vale uma literatura inteira. É importante dizer, eu acho, sempre acho isso muito interessante, Camões é uma expressão muito importante da literatura em português, para todos os países que falam português. E é um poeta importante, inclusive, para a Europa, porque ele é muito importante. Ele é para Portugal como poetas muito importantes são para outros países da Europa. Vamos fazer, então, uma breve biografia para falar sobre ele. E eu chamei de quase biografia porque a gente não sabe muito bem o que aconteceu com Camões. Veja bem, talvez ele tenha nascido em 1524, talvez em 25. Talvez Camões tenha nascido em Coimbra, mas pode ser que seja em Lisboa, a gente não tem certeza pelos relatos. Ainda existem relatos que falam de Alencar e Santarém. Possivelmente, Camões tinha curso superior em artes e humanidades, mas aí já é pela sua erudição. Não tem nenhum relato, nenhum documento, mas pela erudição e a maneira como ele escreve, é muito possível que ele tenha um curso superior em artes e humanidades, que não era algo tão incomum naquela época. E muito provavelmente ele é oriundo da pequena nobreza. Algumas coisas são certeza que influenciaram gravemente a história de Camões. Primeiro, ele foi um soldado mercenário. Numa luta, perdeu um olho contra os árabes em Celta em 1547. Além disso, foi preso por assassinato e mandado pelo rei João III às Índias. Nessa viagem, escreveu Lusíadas. Quando chegou em Macau, que é no Sudeste Asiático, ele tinha uma amante chinesa chamada Dinamene, que morreu em uma inundação e ele deixou-a morrer em nome de salvar os escritos dos Lusíadas. Olha a história do cara. Ele tinha uma amante que estava morrendo, ele viu o livro quase sendo pego pelas águas e nadou para salvar o livro de não Dinamene. É conturbado. Vamos seguir. Voltou para Portugal em 569, a custos de amigos, e estava tão pobre que comia de favor. Editou finalmente os Lusíadas em 72, e a epopeia foi protegida por Dom Sebastião, exatamente porque ela contava a grande história de Portugal. E Dom Sebastião livrou do Santo Ofício, porque a gente tem que lembrar que Portugal é um país muito católico, e que Camões estava fazendo alusões hereges com os deuses gregos e com as entidades greco-romanas, também. Com a publicação de Lusíadas, ele ganhou fama e notoriedade, só que morreu 8 anos depois de varíola, novamente na miséria. Ok. A obra camoniana se divide em duas, basicamente, em dramaturgia e poesia. O teatro e a sua dramaturgia têm como principais obras Anfitriões, El Reu Seleuco e Filodemo. A poesia pode ser dividida em mais duas, a épica e a lírica. Na épica, ele praticamente só escreveu os Lusíadas. E na lírica ainda tem mais uma divisão, que é a lírica tradicional e a lírica clássica. A lírica tradicional acontece em versos redondilhos e a clássica em versos decassílabos e sonetos. Ela é clássica porque ela está mais próxima do classicismo, porque essa é a parte que faz com que a gente classifique ele como um poeta do classicismo. Ele tem um verso decassílabo, ou seja, com 10 sílabas tônicas na escansão, 10 sílabas, perdão, e ele escreve em soneto, como a gente já mostrou, eu já descrevi, e a gente já viu um exemplo de soneto. A tradicional são versos redondilhos. Geralmente, os versos redondilhos são reconhecidos como versos de origem mais popular. E existem dois tipos de versos redondilhos. A redondilha maior, que são versos heptassílabos, que tem 7 sílabas, e a redondilha menor, que tem 5 sílabas. Ok? Então vamos para o teatro camoniano. Anfitriões. Apesar de ter influência clássica, Plauto, Platão, é escrito em redondilhas, ou seja, acredita-se que tem um caráter mais popular. Ok. Eu não vou ficar entrando em todas essas obras, porque a gente não tem tempo e isso não é importante para a prova.
O que é importante para a sua prova é saber como é o tipo de escrita de Camões, porque muito provavelmente, se ele cair para você, no Unesp, no Enem, vai ser para você entender o que está escrito. Vai ser para você olhar e ver se é um soneto, se é decassílabo, se tem influência clássica, se ele está fazendo alusão à passagem do tempo, ok? Elgio Seleuco foi a segunda obra, que é uma mistura de verso e prosa. Filodemo é uma obra de teatro que lembra muito as novelas de cavalaria que a gente falou na aula anterior, e os seus versos são grandes revelações da genialidade do autor. Mas eles são muito difíceis de ler, e eu coloquei um exemplo aqui para eu sofrer na frente de vocês tentando ler, ok? Para ter uma ideia de como é. Vamos lá. Se uns olhos por vos servir com amor que vos conquista, se atreverem a subir os muros de vossa vista, que culpa tem vos vir? E se esta minha afeição que vos serve de giolhos, não faz erro na atenção, tomai vingança nos olhos e deixai o coração. Ele fala de amor, ele fala de revelações, ele fala de várias coisas, e também com muita coisa relacionada à religiosidade, tá bem? Ele tem aqui nenhuma é, preparação de clássica, né, de sonetos decassílabos, mas ele fala também de temas que do lirismo camoniano que a gente vai falar depois, tá bem? Vamos lá. A epopeia camoniana. Aqui a gente vai tomar alguns slides que a gente precisa falar um pouco sobre Lusíadas. Desde o século XV, o ufanismo em Portugal era crescente, e nesse contexto, Camões escreveu o maior poema épico dos lusófonos. É um poema narrativo com características épicas, ou seja, ele conta a história a partir de um conto heróico. Tem um modelo greco-latino e usa-se da mitologia para criar um herói. Vamos lá. Qual é o modelo de Lusíadas? Ele fala de viagens ultramarinas, conquistas de colônias e heroicização. Logo, ele é muito próximo de algumas obras clássicas, mas assim, clássico do primeiro nível, que é a Odisseia de Homero e algumas obras do poeta Virgílio de Roma. E assim, se você fala de literatura clássica, você está falando de Homero e Virgílio. Se você assistir uma aula um dia na sua vida que for falar de literatura clássica, a pessoa não falar os nomes Homero e Virgílio, desiste. O herói da obra, Vasco da Gama, que era o responsável por abrir o caminho comercial, marítimo comercial para as Índias. Ele era o capitão das embarcações que foram até as Índias. Ele é o herói da obra, mas ele também é uma metonímia. Olha aqui a figura de linguagem. A gente tinha falado na outra aula sobre isso, alguém pediu para eu dar outros exemplos de metonímia, e aqui vai mais um exemplo. Metonímia, ele é uma metonímia porque ele é uma parte do povo português, mas ele representa as características do povo. Então, quando ele faz um capitão português ter todas aquelas qualidades e conseguir todas as vitórias com grandiosidade, coragem, professando a fé cristã, defendendo a monarquia, isso tenta mostrar qual é o modelo de ação português, qual é o modelo de civilização português. Ele fala do povo, fala da monarquia, fala do Estado, fala do governante. Então, é uma endeusação não só de Vasco da Gama, mas do povo português. O principal assunto é a viagem de Vasco da Gama às Índias, como já foi dito, só que também tem outros eixos poéticos secundários, como a história de Portugal, o expansionismo nacional, o expansionismo católico e o ufanismo do país. A estrutura de uma epopeia é um poema narrativo que ele intencionalmente tenta louvar um herói como modelo de comportamento, como a gente falou agora há pouco. Tentando também, a partir da metonímia, louvar o povo e a nação. A epopeia Lusíadas se divide em 10 cantos. São 1.102 estrofes em oitava rima. São 8 versos decassílabo por estrofe. Ou seja, não é uma estrofe pequena, não são poucas estrofes, não são poucos cantos. E todas as estrofes têm a mesma estrutura. Versos decassílabos com esquelo ritmo A, B, A, B, A, B, C, C. O que significa?
significa que o primeiro, o terceiro e o quinto versos rimam. O segundo, o quarto e o sexto versos rimam. E o sétimo e o oitavo também. Tá bem? Isso daí é a ordem dos versos e a rima deles. Depois, em outro poema, eu posso fazer isso para vocês entenderem melhor o que significa esse AB, ABCC. São 5 partes: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. A proposição, ele explica o que ele vai fazer. A gente tem que lembrar, na verdade, a gente vai ver ainda, que isso é muito parecido com o método de Antônio Vieira para fazer os sermões. Mas lá a gente vê. Então, na proposição, ele explica o que vai ser dito e a história que vai ser contada. Na invocação, ele invoca alguém para honrar, para proteger o texto, para ajudá-lo a contar e para que diga a verdade. A dedicatória é uma dedicatória. A narração é a parte mais longa, onde estão os 10 cantos e tudo, e a explicação de toda a história de Vasco da Gama. E o epílogo é um fechamento da obra. Aqui a gente tem uma das oitavas. Ó, vejam bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofes. A primeira estrofe, no mar, tanta tormenta e tanto dano, rima com a terceira estrofe. Na terra, tanta guerra, tanto engano. Que rima com a quinta estrofe. Onde pode acolher-se um fraco humano. Então, fica A e A. A segunda estrofe, tantas vezes a morte apercebida, rima com a quarta. Tanta necessidade aborrecida, que rima com a sexta. Onde terá segurança curta vida. Agora, as duas últimas, a sétima e a oitava, rimam entre si. Que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Então fica A, B, A, B, A, B, C, C. A gente está falando da diferença. O primeiro verso, como é o que acontece primeiro, né? Ele pega um A. O segundo verso é diferente, então a gente chama de B. O terceiro tem o mesmo final do primeiro, então ele é outro A. O quarto tem a mesma terminação do segundo, então ele é B. E por assim vai. Daí no sétimo, como não tem uma terminação que não existiu ainda, a gente chama de C e o oitavo é igual. Agora vamos terminar. Vamos ler tudo. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segurança a curta vida? Que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Percebam a facilidade de ler esse poema. Essa é a oitava. É muito fácil. E é fácil porque o português se desenvolveu muito a partir do estilo de escrita de Camões. Então, enquanto o outro, existia ainda uma heterogeneidade muito grande entre português falado e escrito. E como a obra de Camões foi tão grande, a gente pegou dele as coisas. A gente usou do jeito dele para escrever. E por isso, muito do que ele escreve é fácil para a gente ler hoje, diferente de Sá de Miranda, tá bem? Agora eu vou deixar, eu quero que vocês tentem aí, pause o vídeo se você quiser, fazer a escansão disso, tá bem? Sabe, tira uma foto, sei lá, tenta fazer, escreve alguns versos e vai tentando. Isso é um exercício individual, não adianta eu ficar fazendo isso aqui várias vezes se você não tentar sozinho, tá bem? Eu vou deixar aqui a resposta que eu fiz. Quero que vocês tentem. Se vocês tiverem dificuldades, pode vir falar comigo, que eu tento fazer. Eu posso pegar um poema e gravar de cima e fazer na mão, daí a gente vê, tá bem? A divisão das obras, mais uma vez. Já falamos da dramaturgia e da poesia épica. Agora vamos para a poesia lírica, que também é muito importante para Camões. Poesia lírica. Existe um conceito na poesia lírica de Camões que não pode ser perdido de vista nessa discussão, que é o maneirismo camoniano. Camões não está lá no início do Renascimento. Ele já está do meio do Renascimento para o fim. Depois do Renascimento, aconteceu o Barroco. Também tem suas expressões em literatura. E exatamente porque e o Barroco, a gente vai falar sobre isso, mas eu vou dar
um spoiler agora, o Barroco ele é uma reconciliação problemática com a religião. Então, enquanto o Renascimento é uma valorização imensa do homem, um antropocentrismo imenso, o Barroco é a dúvida. O Barroco é aquilo que tem contraste. O Barroco, ele quer viver os prazeres da carne, mas ele sente medo da punição divina. E Camões já está nessa crise das crenças antropocêntricas renascentistas, que são substituídas por angústias, desesperanças e dúvidas. Ele traz como temas muito recorrentes nesse conceito a brevidade da vida, o fluxo rápido do tempo que tudo destrói, que se aproxima, mais uma vez, daquele poema que a gente falou do Sá de Miranda no início dessa aula. Se você quiser voltar lá e rever, você vai ver que aquele poema que não é de Camões se parece com esse conceito camoniano. O maneirismo é o fim do Renascimento e início do Barroco, é esse momento de transição cheio de incertezas e desequilíbrios nos escritos. Há de se dizer que as incertezas e desequilíbrios na escrita são muito mais graves no Barroco, tá bem? Por isso, se vê muitas antíteses, paradoxos e contradições. Lembrando que uma antítese pode ser uma contradição, um paradoxo pode ser uma contradição, mas pode existir antítese sem contradição, tá bem? O paradoxo é praticamente impossível. Vamos ver agora um exemplo famoso. Você já deve ter ouvido isso em Legião Urbana, se você nasceu na década de 90. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar de que ganha e se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrária a si é o mesmo amor. Aqui eu queria dizer uma coisa antes de falar da contradição do paradoxo. Veja no último verso da última estrofe que amor está escrito com a letra maiúscula. É importante dizer que nessa época, quando você usava uma letra maiúscula assim, perdida, provavelmente você estava falando de um Deus. Então aqui ele está falando do Deus greco-romano, enfim, qual você quiser, que são diferentes os dois, do amor, ok? Isso é importante e vai, às vezes, ajuda a resolver exercício. Acho que nessa aula não tem o exercício que isso é importante, mas eu tenho certeza que nas aulas seguintes tem, então preste atenção. Veja bem, ferida que dói e não se sente. Meu amigo, se a ferida dói, como é que você não sente? Ou seja, isso é claramente um paradoxo, porque o paradoxo são coisas que não podem acontecer na realidade. Um paradoxo são coisas contraditórias, mas que são incongruentes, impossíveis de acontecer. Um contentamento descontente. Contentamento é, por definição, contente. Não pode ser descontente. Isso é uma contradição impossível, incongruente. Logo, são dois paradoxos. Agora, se você falar que é um andar solitário entre a gente, isso não é impossível. Isso não é incongruente. Pode ser estranho você estar numa multidão e você se sentir solitário. Mas isso não é impossível. Portanto, não é um paradoxo, é uma antítese. E é também uma contradição. Agora, querer estar preso por vontade. Meu, quem que vai querer estar preso por vontade em sã consciência? Também é uma antítese, também é uma contradição. É ter com quem nos mata lealdade. Também é uma antítese e contradição, porque ter lealdade a quem nos mata não é uma sequência lógica. Agora, pode ser, aqui não tem nenhum exemplo, mas pode ser que exista uma antítese sem contradição. Por quê? Porque a antítese é você aproximar termos contraditórios, mesmo que tenha sentido. E a contradição é quando é algo que é possível de acontecer, mas é algo que quebra a lógica. Então, andar solitário entre a gente pode acontecer, mas é algo que não é tão lógico você estar entre pessoas, entre, sei lá, num grupo de amigos, entre a gente e se sentir solitário, entendeu? Tipo, você está com pessoas e está se sentindo solitário. São duas coisas que fazem uma antítese e é possível. O paradoxo tem incongruência. E a antítese, ela pode não ser uma contradição quando ela fala algo do tipo, tornou
cama fria em chama quente. Não lembro de onde que eu ouvi esse verso, mas tornar a cama fria chama quente não é um paradoxo, porque pode acontecer. Não é uma contradição, porque a gente sabe que dá para fazer e é bem uma sequência lógica bem evidente. Só que é uma antítese, porque você está falando de uma cama fria e de uma chama quente. Você está falando de coisas que são essencialmente contradições. Aliás, essencialmente contrárias, perdão, mas que não tornam o texto desconexo, tá bem? Vamos ao lirismo camoniano. O camoniano, ele se caracteriza por sempre ser escrito em sonetos, né? E ele foi reconhecido na nossa literatura como uma das primeiras e principais formas de expressão do amor cortês e de um estado muito complexo, de estados complexos de alma, em termos muito simples, principalmente integrando é, a questão dos sofrimentos e desconcertos com uma idealização platônica do amor. Dentro do lirismo camoniano, a gente tem a lírica em métrica tradicional, são os versos redondilhos, ou seja, redondilhos maiores e menores, né? Respectivamente heptassílabos e pentassílabos. E eles se caracterizam por serem vilancetes. O que é isso? Eles são como se fossem repentes. Se você não sabe o que é um repente, por favor, pesquise no YouTube, porque o repente é uma expressão muito conhecida da nossa cultura brasileira. Então, é interessante você conhecer também para a sua vida o que é um repente. Mas o Villancete se parece muito com ele. E ele funciona assim. Inicialmente você dá um mote pro poeta, e a partir do mote, o poeta desenvolve voltas, que constitui de fato o Villancete. No final das voltas, ele sempre retorna ao mote. Bem, aqui tem um exemplo de Villancete de Camões. O mote que lhe foi dado foi: descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai formosa e não segura. E as voltas são: leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainha de charmelote. Traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura, vai formosa e não segura. Ah, é um poema bem simples, e tanto que, por ser em medida tradicional, indica para a gente certo quesito popular. Por ter isso, a gente consegue perceber que é um poema simples de se ler. Ele tem a característica de voltar sempre na, numa parte do mote, né? E é isso. Vamos ver o próximo, que é a lírica clássica. Ela é muito mais divulgada, tanto que ela é clássica porque ela faz parte do classicismo mais contundentemente, né? Ela é composta de sonetos decassílabos, além de éclogas, oitavas, elegias que não são importantes agora, mas vamos lá. No início do vídeo eu falei para vocês, um soneto são 14 versos, com dois quartetos e dois tercetos, e Camões gostava muito do esquema rítmico, que é ABBA, ABBA, CDC, DCD. São quartetos interpolados e tercetos alternados. Aqui, o quarteto interpolado é aquele que a primeira e a última rima e a última do último verso rimam e os dois no meio rimam entre si. E os tercetos alternados é porque se você faz C, D, C, D, C, D, é um C e um D, um C e um D, um C e um D, e assim vai. Vamos ver um exemplo, ele não é exatamente nesse esquema rítmico, mas é um soneto bem conhecido. Quem diz que amor é falso ou enganoso, ligeiro, ingrato, vão desconhecido, sem falta lhe terá bem merecido que lhe seja cruel ou rigoroso. Amor é brando, é doce e é piadoso, ou piedoso. Quem o contrário diz, não seja crido. Seja por cego e apaixonado tido, e aos homens, e ainda aos deuses, odioso. Se males faz amor, em mim se vem, em mim mostrando todo o seu rigor. Ao mundo quis mostrar quanto podia. Mas todas suas iras são de amor. Todos esses seus males são bem.
que eu por todo outro bem não trocaria. Aqui a gente vê um pouco do amor platônico, né, de Camões, e eu coloquei aqui as letras para a gente ver o esquema ritmo. Ó, o primeiro verso aqui rima com o quarto verso, enganoso com rigoroso. Então os dois são as. Então eles estão é o primeiro e o quarto, o segundo e o terceiro merecido e desconhecido também rimam. Então isso é um quarteto interpolado. Aqui mais um quarteto interpolado, piadoso e odioso rimam, crido e tido rimam. E aqui, ao contrário do que acontece no esquema rítmico mais comum de Camões, ele faz um CDE, DCE. Assim, o C e o D entre si também estão alternados. Estão interpolados. CD, DC, sendo que eles tem um E no fim de cada verso. Mas aí não tem nenhum nome tradicional como interpolado, alternado para esse tipo de construção. Também só os dois quartetos aqui em cima, que são dois interpolados. Vamos agora para as principais características da obra de Camões que a gente pode perceber. Assuntos e formas muito comuns. Primeiro, Camões adora o amor platônico. Então, a mulher é um ser angelical, idealizado e geralmente inalcançável. E o amor geralmente também é visto como a solução do problema que ele está colocando, ou pelo menos um alento diante da complexidade do que ele está sentindo. Ele também fala muito de desconcerto do mundo, mas principalmente um desajuste do que existe dentro e do mundo exterior. Então, do que ele, propagando uma moral de belo, de feliz, de um ideal greco-romano, sente e do que ele vê no mundo. Exatamente por essa perspectiva um tanto pessimista do mundo, ele escreve alguns poemas muito conhecidos. Por exemplo, nos Lusíadas, tem um trecho que ele fala da máquina do mundo, que é como se todas as relações que existissem no mundo fossem regidas por uma máquina que, portanto, pode ser consertada. E, claramente, já que existe um desajuste, ela não estava. Letra número 3. Ele faz uma mímese dos modelos clássicos greco-romanos, tanto na forma, como a gente viu, de sonetos decassílabos, quanto nos temas. No que diz aos temas, ele copia bastante o bem, o belo e a verdade, que são valores fundamentais para a antiguidade e para o classicismo, porque ele vê essa defesa como, como uma defesa do mundo correto, como uma propagação de um estilo de vida, de visão de mundo. Ele fala muito do tema religioso, apesar de fazer muitas consideradas heresias, né? Por muita citação aos deuses gregos, há muita alusão ao paganismo. Ele é um homem religioso e que escreve alguns trechos em verso. Por exemplo, ele tem aqui vai uma indicação, né? Eu não vou colocar aqui nesse momento, porque não vale a pena estender a aula. Talvez eu coloque numa lista de questões, isso eu ainda não tenho certeza. Os 7 anos de pastor Jacó servia. É o primeiro verso do poema, que ele conta a história de Jacó, e é bem interessante. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma análise dele, enfim, fica à vontade. Uso de mitologia, como já foi dito. Uso de hipérbato, que é a inversão da lógica, da ordem lógica dos termos sintáticos. O que é isso? Eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil aqui. É um exemplo do nosso próprio hino, não tem nada a ver com Camões, evidentemente, mas eu acho que a gente vai conseguir ver bem. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. É um pouco difícil de entender a princípio, mas vamos procurar o verbo. O verbo que existe aí é ouviram. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Assim, aqui já existe uma troca bem clara, né? São as margens plácidas do Ipiranga. As margens plácidas do Ipiranga. Então, veja bem, de tudo isso, o que pode ser ouvido? Do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico ou o brado retumbante? Evidentemente, o que pode ser ouvido de tudo isso é o brado retumbante. Então, o brado retumbante de um povo heróico foi ouvido às margens plácidas do Ipiranga. Fica então, ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plásticas do Ipiranga.
é difícil de entender porque é um intérprete, porque ele está completamente fora da ordem lógica. Mas se você parar para pensar no que pode ser ouvido, buscar no verbo, você consegue desenrolar isso. Vão ter mais exemplos, principalmente em barroco, e daí a gente vai conversar mais sobre isso, ok? Um abraço a todos, vou mandar mais um vídeo de classicismo e eu vou tentar fazer uma lista também, e daí a gente vai conversando. Um beijo e até mais.